Utilizando o contains, juntamente com a função query, podemos inclusive criar uma caixa de pesquisa que vai puxar apenas os dados que respeitarem um determinado critério. Hoje vamos aprender como utilizar o contains juntamente com a função query no Planilhas Google. Então, em um primeiro momento, vamos entender a sintaxe e utilização básica da função query, depois como utilizar a instrução contains na função query e, por fim, como criar uma caixa de pesquisa que vai analisar o intervalo de dados e retornar apenas os dados que respeitarem o critério especificado. Então vamos para a prática entender um pouco mais sobre isso. Então aqui já temos as informações deste exemplo fictício e didático para estudo, uma tabela com o controle de material escolar, que possui uma coluna para a data, uma coluna para os produtos e uma coluna para as quantidades. E aqui já temos uma tabela a qual queremos retornar alguns resultados. Então, vamos iniciar com o básico da função query. Vou digitar igual a query, seleciono a função, e essa função ela espera nos seus parâmetros, principalmente, então, o intervalo de dados, que vai ser analisado, e a consulta, a query, que iremos realizar. Então, aqui, nesse parâmetro dos dados, vou selecionar o intervalo de dados, ponto e vírgula, e agora abrir e fechar aspas duplas, e aqui dentro vamos utilizar a sintaxe básica da função query. Então vou digitar select, ou seja, selecione os dados, vou digitar o asterisco, que ele significa all, tudo ou todos os dados, né? Então selecione todos os dados. Se eu fechar parênteses apenas com essa consulta, foram retornados todos os dados, pois utilizamos o select all, selecione tudo, e ainda não especificamos nenhum critério. Então, os dados do intervalo foram retornados. Muito bem, poderíamos avançar um pouco mais além disso, utilizar a instrução where para já definir algum critério. Então, por exemplo, selecione todos os dados aonde na coluna C, por exemplo, então essa coluna C que possui quantidade, where C igual a 50. Aqui vou apertar Enter e já foram retornados os dados aonde na coluna C há o valor 50, juntamente com a sua respectiva data e produto. Aqui funcionou dessa forma, pois o 50 está num formato numérico. Se estivesse no formato de texto, teríamos que escrever essa instrução entre aspas simples. Então, por exemplo, se eu alterar select todos os dados aonde na coluna B for igual, então aqui entre as aspas simples poderia digitar, por exemplo, caderno grande. Apertando Enter, novamente retornou as informações, né? Então selecionou todos os dados e aplicou o critério, retorne os dados aonde a coluna B tiver o texto caderno grande. Muito bem. Então, poderíamos avançar agora. Então, vou apagar esse B igual. E agora sim, vamos entender como funciona o contains. Então, essa instrução contains, diferentemente do igual que utilizamos antes, o igual ele vai analisar um texto e se for exatamente igual, ele retorna. Já o contains, se o texto analisado conter o nosso critério, já vai haver um retorno. Então aqui, por exemplo, select all where B contains, então, por exemplo, vou novamente abrir e fechar aspas simples, contains o texto caneta. Se eu apertar Enter, muito bem, então o resultado já retornou caneta gel, caneta esferográfica, caneta hidrográfica, pois foi analisada a coluna B, e aonde continha a palavra caneta, que especificamos aqui no critério, já foi retornado. Ou, por exemplo, poderia alterar. Where B contains, por exemplo, se eu digitasse CA. Apertando Enter, já retornou canetas, cadernos e assim por diante. Então, o contains, diferentemente do igual, ele não retorna apenas quando o texto é exatamente igual ao que está escrito. Ele retorna quando contém algum trecho desse texto, já ocorre o retorno. Muito bem, e como poderíamos deixar isso mais interessante? Criando uma caixa de pesquisa. Então, basicamente, temos que fazer com que o texto da caixa de pesquisa seja posicionado dentro dessas aspas simples na função. Então, aqui poderíamos fazer o seguinte, vou apagar esse texto
E dentro desse espaço das aspas simples, vamos digitar o seguinte: abrir e fechar aspas duplas. Entre as aspas duplas, vamos utilizar o símbolo do e-comercial, espaço. Agora vou selecionar esta célula, que possui a caixa de pesquisa, que no caso é a célula E2, e novamente espaço e o e-comercial. Dessa forma, conseguimos concatenar o valor desta célula dentro da função query, do select e do contains. Então agora, se eu apertar Enter e aqui nessa caixa de pesquisa digitar, por exemplo, caneta, já foram retornadas as canetas. Se eu digitar, por exemplo, verde, já retornou marca-texto cor verde, notas adesivas cor verde e assim por diante. Muito bem, então já temos a utilização do contains, já temos a caixa de pesquisa funcionando, porém ainda há um problema, que em breve vamos resolver. Se eu quero pesquisar, por exemplo, canetas, aqui temos as canetas começando com a letra C maiúscula. Porém, se eu digitar aqui caneta com a letra C minúscula, não houve nenhum retorno, pois, nesse momento, a forma que estamos utilizando, a query, select, o contains, espera que o texto digitado na caixa de pesquisa seja exatamente igual ao texto que temos na base de dados. E para resolver isso, poderíamos fazer o seguinte: antes do B, aqui no select ou where B, poderíamos digitar a instrução lower, ou seja, já vai transformar na hora da pesquisa esses textos da coluna B em textos de letra minúscula. E poderíamos também que antes da célula E2, como não está exatamente dentro da sintaxe da função query, estamos concatenando a informação, vamos digitar aqui a função minúscula. Então, abrindo parênteses, fechando parênteses. Muito bem. E agora, ao apertar Enter, já há o retorno novamente. E se eu digitar, por exemplo, caneta, então já houve o retorno, mesmo que o texto da caixa de pesquisa não esteja exatamente escrito como o que está na coluna de produtos. Então, poderia digitar aqui caneta, com letra minúscula, com letra maiúscula. Vamos fazer outro teste, por exemplo, caderno. Já houve o retorno adequadamente dos cadernos. Gráfica, caneta esferográfica, caneta hidrográfica. E por hoje é isso. Aprendemos como utilizar o contains juntamente da função query no Planilhas Google. Também entendemos um pouco mais sobre a sintaxe básica e a utilização da função query com o select, all, a instrução where, a instrução lower, principalmente o foco dessa aula, a instrução contains. E além disso, também aprendemos como utilizar, criar uma caixa de pesquisa para pesquisar informações numa planilha, no intervalo de dados, com a função query. Se você gostou do conteúdo, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante que pode ajudar e agregar na sua evolução no Planilhas Google.